Meus caríssimos alunos, cá estamos assim cada vez mais felizes, estamos a finalizar o nosso 12º módulo. Hoje estamos a falar do legado freudiano, dividimos o legado freudiano em 5 partes, hoje nós estamos na 4ª parte. Nossos temas de hoje, vamos comentar um pouco da pulsão de vida e pulsão de morte, vamos trabalhar um pouco a dinâmica da experiência da repressão, abordaremos clínica psicanalítica, abordaremos luto e melancolia, todos temas estudados, e finalmente cultura e psicanálise. Evidentemente, todo esse material já é do nosso conhecimento, todo esse material já abordamos em diversos encontros. Aqui a finalidade é apresentar um artigo numa perspectiva de síntese final. Ao lado desse artigo, apresento 5 textos ainda na perspectiva da neurolinguística, que nós teríamos para hoje temáticas que as apresentarei a vocês. Cognição social, empatia, linguagem corporal e a neurolinguística, tecnologias assistivas, aquelas tecnologias onde softwares são trabalhados para linguagem, para o visual, para recursos, como se fossem verdadeiras próteses. Outro tema, linguagem e identidade. Os dois estão muito conectados, a identidade com a nossa capacidade do uso da palavra, e educação e treinamento, evidentemente, sempre na perspectiva da neurolinguística. Vocês observarão que esses temas abordados em neurolinguística estarão considerando a experiência do autismo e da esquizofrenia, quando falamos da cognição social e da empatia. Também consideramos Parkinson, Alzheimer e AVC, quando estivermos a falar da linguagem corporal e da neurolinguística. Distúrbios de linguagem, estaria muito relacionada à questão da linguagem e identidade, a questão da afasia, já trabalhamos recentemente, a demência, a esquizofrenia, questão da percepção do eu, evidentemente, temas ou sintomas ligados à neurolinguística e também podem receber a contribuição da psicanálise sempre em diálogo. Este é o contexto do nosso trabalho de hoje. Avançando, nós estamos aqui apenas para sinalizar com uma queda de energia. Caso tenhamos alguma interferência na gravação, peço aí as minhas desculpas. Problemas da tecnologia. Bem, alguns comentários antes de apresentar os recursos didáticos e pedagógicos. Continuo a receber o feedback de vocês em relação à temática da redação escolhida e em relação àquela breve
sucinta avaliação: facilidade do curso uma, dificuldade do curso outra e sugestão para as próximas versões. Deveras, o retorno de vocês é muito importante, todas as contribuições são significativas. Nós temos aí uma cumplicidade de responsabilidade, de corresponsabilidade, no sentido de garantir uma boa qualidade ao nosso material. Estou reconhecendo publicamente que as contribuições de vocês são significativas. Não deixe de enviá-las, de registrá-las. Fazem parte do nosso processo de troca. Eu apresentei a vocês uma série de conceitos para melhor compreensão da psicanálise e vocês retornam naquilo que é possível com feedback para que possamos nos qualificar melhor. Quanto às redações, dei 3 dicas. A temática pode ser circunscrita à sua história de vida. É uma oportunidade para ressignificar algum momento especial da vida, ou porque é bom demais, ou porque de repente precisa de ser reconstruído, ser ressignificado, ou o tema pode se voltar a um nicho do interesse seu em trabalho no mercado. Combinados? Redação sempre nos 3 níveis, básico, intermediário e avançado, 1.500, 3.000, 4.500 palavras. Em não tendo facilidade de escrita, lhes fiz uma outra concessão. Pegue uma redação que vá ao encontro dos seus interesses, que tenha 700 ou 800 palavras e duplique as palavras usando a mesma redação, que eu chamei de um protótipo, de um modelo. Coloque aí se é ressignificar a história de vida ou se é aprofundar um nicho do seu interesse. O importante é que a redação ela é um certificado de modo subjetivo a você mesmo, sinalizando que você está em condições, que você deveras se qualificou ao longo do processo do nosso curso de psicanálise. Em 5 partes, essa síntese final em relação a Freud, nós teremos, apenas para aquecer os motores, tema feminilidade e masculinidade, a psicanálise em diálogo com a arte, a psicanálise em diálogo com a ética e também uma abordagem sobre desenvolvimento da psicanálise pós-Freud. Seria a 5ª e última parte dessa síntese final voltada para o legado freudiano. Na sequência, nós teremos mais 3 aulas sobre psicanálise e cultura e mais 3 aulas sobre a psicanálise em diálogo com as diversas ciências. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho. Passo agora a apresentar os nossos recursos que facilitarão a qualificação, a aprendizagem de vocês. Que tenhamos um bom trabalho. Dando continuidade à nossa conversa, então entrei na plataforma de aprendizagem e vamos apresentar a vocês os nossos recursos de hoje. Então começamos. Ainda estamos a falar da síntese final, legado freudiano, conceitos básicos. Esperemos que a máquina
conte a nosso favor. Então, síntese final, os temas pulsão de vida e pulsão de morte, aquela dinâmica muito interessante. Evidentemente, ela se apresenta nas tradições religiosas, ela se apresenta na literatura, ela se apresenta em diversas realidades. A experiência da morte e a experiência da vida. A literatura está carregada desse fenômeno. Aparece no campo da medicina, da botânica, da farmácia, da antropologia, da sociologia, da psicologia, da psicanálise, pulsão de vida e de morte. Nós temos uma energia dentro de nós. Freud a denominava uma energia libido sexual, evidentemente um tema abrangente em diversas partes do corpo, essa pulsão, mas é uma pulsão que busca vida, busca criatividade, busca criação, busca inovação, busca fazer diferente, busca sair da rotina, busca sentido de vida em diversas expressões, diversas formas, diversos lugares. Pulsão de vida é buscar um lugar nas montanhas, um rancho, um casebre, uma casa de campo, uma casa em área rural, uma casa no litoral, na praia, sem puxar a sardinha para a minha realidade. Nós temos propósitos ao longo da nossa existência de pulsão de vida. O sonho, morar na praia, não importa se num casebre, num puxadinho, numa casa de sapé. O importante é que a gente atinja os nossos propósitos. Então, pulsão de vida nos movimenta. Aquela energia para criar, para escrever, para inventar, para inovar em tecnologia. Nós temos essa força que nos movimenta, pulsão de vida. Por outro lado, experimentamos a pulsão de morte, caminhamos em direção, às vezes, ao ódio, à agressividade, à violência, à perda do controle. Caminhamos muitas vezes no sentido de abastecer o nosso corpo de substâncias estranhas à pulsão de vida. Consumo de drogas, bebidas, medicação excessiva. Dentro do século XXI, poluição sonora. Muitas vezes nós não temos condições de escolher. Como já dizia a vocês em algum encontro passado, algumas escolhas nós temos as condições de fazê-las. Existem outras escolhas que nós não temos. Estava a falar da poluição, estive 35 anos em São Paulo e respirei a poluição do ar. De manhã você punha uma camisa branca, ao final do dia o colarinho estava preto, sujo. Imagine o que foi conduzido ao pulmão. Durante 35 anos vivia a poluição do ar. Algumas escolhas dependem de nós, outras escolhas
Não depende de nós. Bem, pulsão de vida, pulsão de morte. Também chamei atenção porque nas tradições religiosas se trabalha muito com isso. A experiência de morrer, de nascer e de morrer. Observem os rituais religiosos, observem os rituais culturais, os folclores regionais, a poesia, a literatura, o cinema, o teatro, a escultura, a pintura, as músicas, como essa temática é uma realidade que nos cerca. Bem, dinâmica da repressão. Nós experimentamos a repressão em diversas formas. Me lembro no início do meu magistério no campo da filosofia, quando desconstruía a realidade com os alunos, no primeiro momento com ensino médio, ao longo da vida também com universitários, quando se desconstruía a realidade das imposições culturais, religiosas, das imposições normativas, das imposições de crenças e valores, os alunos experimentavam uma sensação de se perderem diante da falta de um referencial. Como é importante na experiência da repressão que a gente se dê conta de tudo aquilo que nos apequena, que nos diminui, que cria limites falsos, que não nos conduz de modo saudável, física, mentalmente, espiritualmente, porque sempre se trata de criar o refém, de criar vínculos falsos que cerceiam a nossa liberdade de viver a vida em plenitude. Muito interessante. Recentemente, parece-me que foi ontem, no jornalismo me dei conta de uma matéria onde alguém chamava atenção como, nesses últimos tempos, a depressão torna uma realidade de um grupo significativo de pessoas. Depressão, resultado de frustrações. Depressão, resultado de investimento de energia com pouco resultado. Clínica psicanalítica, conversamos ao longo dos nossos estudos, como é importante. Comentamos nesses últimos tempos do setting, comentamos nesses últimos tempos do enquadre. O setting é um ambiente físico, o enquadre está ligado às regras e às normas. Como é importante para os novos psicanalistas que têm uma atenção especial ao lugar, ou físico ou online, para garantir um bom acolhimento e um bom clima de trabalho. Com relação a luto e melancolia, vocês já se deram conta das diferenças. O luto tem os seus rituais, devemos e precisamos vivenciar o luto, a perda de alguém, pessoa, perda que deve ser resgatada pelo ritual do luto, que é passageiro, mas precisa ser vivenciado. Por outro lado, a melancolia é patológica. Ela trabalha fatores variáveis inconscientes e
que acabam nos estacionando. A melancolia vai provocar a depressão, a entrega, vai nos levar à fraqueza. Finalmente, cultura e psicanálise, que nós já comentamos muito e vamos continuar conversando. A psicanálise ajuda a fazer a releitura, dizia, de crenças e valores, de normas, de tradições religiosas, de conceitos, de princípios. Bem, com isso, nós temos então aqui, no primeiro momento, o material de hoje. Não vamos entrar no mérito do material, depois vocês façam a leitura silenciosa de vocês. Vamos para o segundo. Entendi também da possibilidade de fazer, como eu apresento na sequência, 5 textos voltados à neurolinguística, por que não também uma breve síntese? Aqui então nós temos uma visão rápida da cognição social e empatia, apenas o conceito. A cognição social está ligada aos processos mentais que permite que possamos interpretar o comportamento dos outros. Interpretar e responder. Como brincava com vocês, sou responsável pelo que falo, não sou responsável por aquilo que vocês entendem. Olha a questão da cognição social, a questão dos processos mentais. Eles acontecem a partir do nosso lugar de vivência, de referência. Por outro lado, empatia, já falamos muito. O terapeuta psicanalista, o terapeuta em psicanálise precisa desenvolver habilidades para que a empatia seja uma realidade. Compreender, perceber, compartilhar as emoções daqueles que estão no nosso entorno, daqueles que se comunicam conosco. Então, vamos quanto ao outro, linguagem corporal e neurolinguística, a comunicação não verbal ela é essencial e é afetada por doenças neurológicas. Comentei o caso de alguns conhecidos que fazem parte do meu entorno. A linguagem corporal, ela trabalha com gestos, expressões faciais de postura, sinalizando tristeza, alegria, facilita a nossa comunicação. Quando são restringidas, aí vocês vejam, Parkinson restringe, Alzheimer restringe, AVCs restringem, precisamos então, neurolinguística e psicanálise, de mãos dadas, trabalhar, aliviar. Tecnologias assistivas, estava a falar de softwares, por exemplo, de fala, de comunicação alternativa, e que vão ao encontro de distúrbios de linguagem. E lembrava do que a vocês, então, o desenvolvimento contínuo de novas tecnologias incluindo inteligência artificial, que acaba facilitando o reconhecimento de fala, oferece ferramentas, etc., devemos considerar. Linguagem e identidade, a ideia é importante. A linguagem é um dos principais meios para construirmos nossa identidade e nos comunicarmos, expressarmos fisicamente quem somos, o que queremos, o que sentimos, o que nos dá razão de viver. E, finalmente, educação e treinamento. Dizia alguém que vai trabalhar um tema em termos de redação voltado para a educação, como é importante criar uma nova mentalidade junto ao corpo docente, aos professores, ao mundo da educação, agregando os valores da psicanálise, da neurolinguística, em diálogo com a psicanálise, para melhorar os métodos de ensino e aprendizagem.
Muito interessante. Passamos para o outro recurso. Aqui nós temos na sequência, então, vamos para aqui agora. Nós temos cada um dos artigos, caímos, voltamos no mesmo. Aqui estamos aqui meio, apenas um segundo. Conseguimos uma sintonia, destravou. Então, nós temos o primeiro texto, reflexão sobre a cognição social e empatia, que eu conversava com vocês, um texto interessante, apenas apresentando os textos. Primeiro, o segundo texto, nós temos reflexão sobre linguagem corporal e neurolinguística, também uma breve reflexão, não é longa, palatável. Vamos para o próximo, nós estamos no segundo. Para o terceiro texto, aqui nós temos reflexão sobre tecnologias assistivas, também breve texto, uma reflexão bastante leve para melhorar a compreensão. Vamos no terceiro, vamos no quarto texto. Quarto artigo, nós temos reflexão sobre a linguagem e identidade, evidentemente com mais informações para facilitar a compreensão. E finalmente o último material, reflexão sobre educação e treinamento. A educação, numa visão ampliada, ela deve proporcionar sempre uma aprendizagem significativa e de inclusão. É uma tese que nós trabalhamos o tempo todo. Perfeito? Vale também a leitura. Finalmente, nós entramos no David Zimmerman, questão dos nossos momentos, e lembrando um pouquinho do Manual de Técnica Psicanalítica ou Fundamentos da Psicanálise, 2 livros muito próximos, onde ele trabalha as técnicas, onde Zimmerman trabalha as técnicas. Continuando, então, estamos a falar de David Zimmerman. Mais uma vez, procuro me explicar, pedir as minhas desculpas por não socializar manual digitalizado, justamente por estar vinculado à venda da produção cultural de Zimmerman. Além da psiquiatria, também esse profissional desenvolve muito material, põe muito material no mercado. Vocês procurem pela internet e vocês verão a quantidade da produção cultural de Zimmerman, em respeitando o princípio dos direitos autorais. Então, acredito que me expliquei melhor. Não voltaremos mais à questão, ao assunto. Então, falando David Zimmerman, falando do acting, reflexão sobre as atuações em psicanálise. Muito interessante. Definição dessas atuações e o significado clínico. Função defensiva das atuações. Precisamos trabalhar habilidades de interpretação. Atuação na transferência e contra-transferência. Estratégia para o manejo das atuações, expressões verbais, corporais, expressões de silêncio, impacto das atuações no processo terapêutico. Perfeito? Material muito interessante. Avançando para terminar, estamos agora no último texto, vamos olhar, e aqui um bônus. Estamos produzindo o terceiro texto, como as emoções se relacionam com o inconsciente. Partimos da diferença de uma e de outra e estamos aprofundando uma reflexão nessa perspectiva. Meus caríssimos, com isso nós encerramos então o nosso encontro de hoje. Mais um material à disposição de vocês. E lembro
para nossa cautela, nossa segurança, nossa serenidade. O material é vasto, portanto, ao revisar os módulos do primeiro ao último, você faça uma seleção, pince, faça uma seleção daqueles assuntos que vão ao encontro do seu interesse. Tem muito material. Alguém me dizia, João, muito material. A gente não pode organizar esse material. Eu diria assim, a melhor organização é você, do primeiro módulo ao último, fazer um resgate de quais assuntos são pertinentes ao teu nicho de trabalho ou está ligado à sua história de vida ou está ligado aos seus interesses de pesquisa. E quando você tem já um nível de qualificação onde as questões básicas que se apresentaram no curso não foram suficientemente satisfatórias, dê continuidade. Busque pós em psicanálise, especialização. Não contente com a especialização, busque mestrado, doutorado. É uma área que precisa de colaboradores, precisa de pesquisadores, precisa de novos teóricos, precisa de sangue novo, que venham com novos conceitos, novos paradigmas, novas abordagens, novos métodos. Perfeito. Paramos por aqui o nosso trabalho. Então, recordando, dada a imensidão das informações, dos recursos, faça uma peneira. Pense em cada módulo quais assuntos lhes são favoráveis, contam a seu favor. E recupere esse material e trabalhe em cima desse material. Bom trabalho, bom estudo, até nos vermos novamente.